Shalom! Começando este dia com Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Hoje é sexta-feira, 3 de julho de 2026. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e sobre mim. Amém. E te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Igualmente para mim. Que a nossa força, certo? Para vencer as batalhas que o mundo coloca à nossa frente. Vem somente do Senhor nosso Deus. Amém? Que possamos dizer assim, quando eu olho para mim, pecador, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para esse grande Deus e entrego a vida a Ele, eu não vejo como me perder. Amém? O nosso tema de hoje é a Torre de Babel, certo? Gênesis, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9, acompanhe comigo. Versículo 1 diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma língua e um só modo de falar. Veja bem, meus irmãos, após o dilúvio, toda a humanidade, descendente, e a família também, de Noé, todos descendentes de Noé, certo? Eles compartilhavam não apenas o mesmo idioma, mas também o mesmo vocabulário, certo? A comunicação e a união entre todos. Versículo 2. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar, e ali então eles habitaram, certo? O termo hebraico para Sinar refere-se à região antiga da Mesopotâmia, certo? Atual Iraque hoje, o berço das grandes civilizações, incluindo Babilônia, certo? O grupo viajou em direção ao Oriente, certo? E escolheu essa terra para ali habitar e se estabelecer-se, certo? Disseram, versículo 3, disseram uns aos outros, vamos, certo? Façamos tijolos e queimemo-los, certo? Os tijolos, certo? E esses tijolos eles serviram então de pedra, certo? E ali eles usaram o betume e a argamassa, para fazer então ali aquela construção. Lembrando que naquela época eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje, mas mesmo assim eles se mostraram um povo ousado. Vamos construir essa torre, porque o nosso objetivo é de chegar-se até os céus. Nós vamos ver aqui o desfecho dessa história. Estamos apenas iniciando. Amém? Aqui, meus irmãos, o texto ele destaca o avanço, tecnológico, daquela época, Eles ali estavam assim muitos interessados, subir até o trono de Deus, mas não da maneira como Deus, nos concede que cheguemos até Ele, certo? Em vez de dependerem de pedras naturais, eles desenvolveram ali uma técnica de fabricação artificiais, tijolos queimados com betume, certo? Para construir essa grande estrutura, certo? A gente fica até imaginando como foi
que tiveram esta ideia, certo? O povo falava somente uma língua, né? Então era fácil. Mas a gente vai no decorrer aqui da mensagem, a gente vai ver o que aconteceu e como Deus agiu para impedir que essa Torre de Babel fosse construída. Babel significa misturas de povos, certo? Significa também confusão e muitas outras coisas, certo? Veja bem, meus irmãos, o versículo 4 diz assim: depois disseram, né? Vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue aos céus. Será que hoje, com toda essa tecnologia que tem, será que alguém conseguiria hoje construir uma torre que chegasse até os céus? Provavelmente não, meus irmãos. Provavelmente não. Assim tornaremos o nosso nome famoso, né? Ou célebre, e não seremos espalhados pela face de toda a terra. Então ali, aquelas pessoas, eu vou ler de novo. Depois disseram: construamos uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. Assim tornaremos o nosso nome famoso ou célebre. Viremos o quê? Uma celebridade, e não seremos espalhados por toda a face da terra. Veja bem, meus irmãos, ali eles queriam, então, a glória para si, certo? Era um plano engenhoso, era um plano também muito cheio de orgulho, certo? Aquela turma, aquele pessoal queriam a glória para si, de que nós vamos fazer. Mas espere um pouquinho que vocês vão ver como Deus age na vida de cada um de nós. Que nós possamos deixar o nosso orgulho de lado, certo? Que nós possamos ser humilde como nosso Jesus foi. Porque a Bíblia diz: aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado, certo? Deus havia ordenado que a humanidade se multiplicasse, certo? E se povoasse, povoasse toda a terra. Agora, ficar concentrado somente em um lugar contra a ordem de Deus, esse não era o objetivo que Deus queria para a sua humanidade, para as suas criaturas feitos, né, a sua imagem e semelhança, certo? Veja bem, a autoglorificação. Eles queriam construir um monumento que exaltasse a si mesmo, como tem muitas pessoas hoje que querem a glória só para ti, certo? Eles disseram assim: nós vamos tornarmos célebres, vamos ser uma celebridade, vamos ficar famosos, certo? Aí mostra então a autossuficiência do ser humano. Uma torre que chegue até os céus simbolizava o desejo de independência em relação a Deus, certo? Então, eles queriam ficar independentes em relação a Deus, certo? Abraçando o poder para si próprio, certo? E é assim que acontece hoje, nada é diferente. O ser humano hoje, ele busca de todas as maneiras a glória somente para si, esquecendo do nosso grande e poderoso Deus, certo? O versículo 5, veja bem, meus irmãos. Então o Senhor desceu para ver a torre, certo? Que os homens, né, tinham feito, que os filhos dos homens tinham construídos, estavam edificando. Então o Senhor desceu, certo?
A torre poderia parecer imensa, certo? Mas demonstra que nenhum projeto humano supera as perspectivas divinas, certo? Porque o nosso Deus, ele é grande demais para que possamos falar assim: eu vou competir com Deus, eu vou subir até os altos céus, vou fazer uma torre, certo? Ou então eu vou construir uma espaçonave e vou chegar até o trono de Deus, certo? Isso é tudo balela. Ninguém consegue fazer isso, porque Deus é Deus e não há outro além de ti. Amém? Veja bem, o versículo 6. O Senhor disse, dizendo para eles são um povo, certo? E falam a mesma língua. E isso é apenas o começo do que farão. Em breve, nada do que planejam fazer lhes será impossível. Certo? Veja bem, meus irmãos. Aqui Deus reconhece o perigo da soberba coletiva, certo? Quando a humanidade ela é corrompida, certo? Pelos costumes morais, pelos seus limites morais, certo? O potencial de seus planos, os planos de Deus é enorme, certo? E a unidade não estava concentrada em Deus, mas sim no egoísmo, certo? Porque eles queriam a glória só para si, esquecendo que os céus, a terra, o mar e tudo o que existe é criação de Deus. Amém? Não nos esquecemos que Deus, ele é o criador de todas as coisas, certo? Aqui esse povo, ele era um povo orgulhoso, certo? Um povo que queria a glória só para si, não estava pensando no Deus Todo-Poderoso, certo? Mas veja bem o que diz o versículo 7. Venham, desçamos e confundimos a língua que falam, para que ninguém mais consiga entender o outro. Então ali Deus desceu e confundiu a língua daqueles homens, a tal ponto que eles não conseguiram mais, edificar aquela torre. Eu vou dar um exemplo aqui. Ninguém entendia mais ninguém, certo? Eles estavam usando ali os materiais de construção. Então, suponhamos que se fosse hoje, o pedreiro, o edificador ali, pede algo para o servente. Me traga aí uma caçamba de massa. O servente não entendia nada e trazia um balde cheio de água. O que eu vou fazer com um balde cheio de água? A água é essencial para fazer a argamassa, mas eu preciso de tijolos, eu preciso disso e daquilo. Mas ninguém está entendendo o que eu estou dizendo. E nem eu estou entendendo o que eles estão falando para mim. Então, ali acabou aquele grande projeto que aos olhos deles, eles subiriam até os céus, certo? Veja bem, meus irmãos, o julgamento e a solução de Deus para impedir a rebelião daqueles homens. Ao confundir o idioma, a comunicação, certo? Acabou. Instantaneamente, a comunicação entre eles cessaram, certo? E ali, então, acabou-se aquele plano de construir uma torre até os céus. Veja bem, meus irmãos, o versículo 8 diz assim: assim o Senhor dispersou dali por toda a terra, certo? E pararam, então, de edificar aquela cidade e aquela torre, o qual era o desejo daquelas pessoas, certo? As pessoas não conseguem, não conseguem mais imaginar o seguinte, que nós, como seres humanos, nós fazemos projetos, mas o veredito final, quem dá é o nosso grande Deus. O veredito final vem do nosso
grande Deus, certo? Porque Deus só vai conceder aquilo que nós queremos se for de acordo com a sua vontade, se for bom para mim e para vocês. Não queremos, certo, tomar o lugar de Deus, certo? Como aquele anjo, que era um anjo de luz, se rebelou contra Deus e quis tomar o lugar de Deus, certo? Esses homens que construíram, que estavam tentando, aliás, construir essa torre edificada até as alturas dos céus, como eles disseram, eles estavam querendo tomar o lugar de Deus. E Deus é Deus, certo? Para a gente concluir o versículo 9, certo? Gênesis capítulo 11, versículo 9. Por isso foi chamada pelo nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu toda a língua da terra naquele momento, né? Ninguém conseguia falar mais o mesmo idioma, ok? Dali o Senhor os dispersou por toda a face da terra, certo? A palavra hebraica para Babel soa semelhante à palavra que significa confusão, certo? O nome da cidade passou a servir como um lembrete permanente de que o orgulho humano leva-se a desilusões, né? É isso, meus irmãos. Que ninguém fique iludido por aquilo que não consegue fazer, certo? Porque, falando aqui espiritualmente, ninguém queira tomar o lugar de Deus, ninguém queira subir ao trono de Deus por si só. Eu quero subir até o trono de Deus. Você não quer? Mas não desta maneira, certo? Nós queremos um dia estar junto com o nosso Deus e poder vê-lo face a face, mas não pela nossa estrutura humana para construir algo que possamos chegar até os céus. Não. Se nós entregarmos as nossas vidas a este grande Deus, mesmo que passemos pelo sono da morte, um dia nós estaremos lá. E eu já entreguei a minha vida a esse grande Deus. Veja bem, meus irmãos, no sentido histórico e geográfico, Babel se refere à cidade de Babilônia, certo? Babilônia, a antiga Mesopotâmia, perdão. Essa região hoje está localizada no Iraque. Então que nós possamos sim querer um dia estar nos céus, ao lado do nosso Deus, mas da maneira como Ele nos diz: eu te amei e te amo e quero você ao meu lado, certo? Então todo aquele que servir a esse grande Deus, todo ser que respire e louve a esse grande Deus, porque nós sabemos que a história final deste mundo está chegando, certo? E a palavra de Deus diz que o Senhor virá com grande poder e glória, e todos os mortos ressuscitarão, os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, né, que somos servos de Deus, subiremos para encontrar com o nosso Deus, com o nosso Cristo Jesus nos ares. E assim estaremos para sempre com o nosso Salvador Jesus Cristo, e não construindo uma torre, certo? Creio que vocês entenderam a história. Que Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês. E eu peço ao meu grande Deus que aonde esse vídeo chegar, que o Senhor abençoe cada um de vocês, abençoe cada família. Esse é o meu desejo. Em nome de Jesus, vamos orar então? Grandioso e eterno Deus, Pai de amor e de misericórdia. Obrigado, Senhor, por nos trazer mais esta palavra, para que nós possamos ficar conscientemente, certo? Que nós um dia estaremos aí
nas mansões celestiais. Pelo mérito nosso não, mas pelo mérito de Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário para me salvar e salvar toda a humanidade, sem que nós merecermos, certo? Então, Pai, eu entrego a minha vida em suas mãos e digo a Ti, meu Deus, tome posse do meu coração. Em nome de Jesus, que vocês possam dizer isso também. Amém? A voz foi minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém? Shalom!